Doutorcast começando mais um episódio, bom demais ter vocês aqui com a gente. Você que acompanha o Doutorcast, tá sempre acompanhando todos os episódios, todos os nossos convidados, bate-papo, não é uma entrevista, não tem formalidade nenhuma aqui, tá, gente? Já tô dando o bizu aqui pra minha convidada, que é maravilhosa, ela vai falar, ela que vai dar o próprio histórico e é extenso, eu sempre falo que esse pessoal chega com um histórico aqui, ó, rolo, que melhor vocês falarem que aí eu fico mais segura. Mas daqui a pouquinho a gente vai bater um papo muito legal com a doutora Débora Salaguti. É isso? É isso aí mesmo. Tava treinando aqui o sobrenome. Vai ser demais, incrível. Papo de mulher também. Mas homens, apostos, porque pra vocês também é muito importante o assunto que vamos abordar aqui no Doutorcast. Nossos agradecimentos sempre à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, bom demais, acreditando no nosso projeto. Realização Ponto de Saúde e Ampliamed e apoio Falo Mesmo Comunicação. Bora lá então, doutora? Bora lá. Tem muita Vamos coisa conversar. pra gente. Tem muita coisa, né, pra Tem, falar. Nossa, gente, olha, assim, vai emendando um assunto no outro. A gente tava aqui já nos bastidores, já assim, ó. Eu falei, gente, vamos já vai fervilhando. Já vai. Eu falei, vamos guardar para o Doutorcast. Ó, a doutora Débora Salaguti, ela é ginecologista e obstetra. Conta um pouquinho aí do seu trabalho, da sua atuação, já dá esse spoiler maravilhoso para todo mundo. Sou ginecologista obstetra, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz ginecologia e obstetrícia aqui no São João Batista, em Volta Redonda. Atuo aqui na cidade, atuo também em outras cidades, né? Na área de ginecologia e obstetrícia, nos dois. E é basicamente assim, o meu mundo vai girando só em torno da ginecologia e obstetrícia. O norte maior agora tem sido obstetrícia, né? Eu atuo mais em obstetrícia, mas faço a parte de ginecologia. E é isso, assim, né? Eu trabalho em vários hospitais aqui. A gente tá gravando de Volta Redonda, sou do estado, mas a gente sabe, né, doutora, é bom demais, eu sempre reafirmo isso aqui, que Doutorcast vai longe, porque a rede social, as plataformas, é muito gostoso a gente saber que a gente coloca lá e o conteúdo pode ser disparado para tanta gente que precisa consumir. E a gente vai falar de um assunto que precisa ainda ser falado, né? Muito. É um caminho longo aí essa reformulação dos partos, das assistências, né? Da ginecologia também, né? Então, assim, essa linha que a gente vai atuando do parto humanizado, que até, assim, é um termo que até eu não tenho gostado tanto de falar, mas é o que é mais familiar para as pessoas, que é do parto humanizado. E eu lido muito com a ginecologia natural também, né? Que é uma ginecologia que vem resgatando esse poder do feminino, esse entendimento do corpo feminino como um corpo saudável, fisiológico, destruindo um pouco essas ideias de que tudo da mulher é doente, todos os processos, muitas vezes naturais, são vistos como processos que não deveriam acontecer ou que você deveria suprimir. Então, essa área da ginecologia, de muita consciência do corpo, de muito acolhimento do corpo, é uma coisa que eu também gosto demais da conta. Então, ela já falou. Gente, é sobre o parto humanizado e essa ginecologia natural, talvez esse termo, né? De autoconhecimento do próprio corpo, de desmistificação de tantas áreas dentro da sua escolha como médica, que começa, a gente estava batendo um papo, que começa já lá na faculdade, né? Por que isso? Como que a ginecologia... Porque, assim, a obstetrícia e a ginecologia, eu imagino que tenha passado por muitos processos. Primeiro, lá atrás, foi, né, o foco era o humanizado. Depois a coisa, me corrija se eu estiver errada, mas a coisa tomou um outro rumo, né, do foco ser outro, e aí vem, né, muitos médicos vêm batalhando para isso retomar de forma assertiva. Essa luta pelo parto humanizado, teve até uma palestra que eu fiz que eu achei muito interessante a gente colocar num lugar de linha do tempo, aonde a gente chegou para ter que virar uma luta você ter um parto com o protagonismo da mulher.
Porque isso vem lá de trás, desde a época lá, quando a gente tinha inicialmente esses partos dominados por parteiras, pelas mulheres, com todo esse conhecimento de como aquilo ali funcionava, até uma hora que a gente teve algumas questões religiosas, às vezes colocando o parto como uma punição da mulher pelo pecado original. Então isso também invisibilizava que você desse uma assistência para ajudar naquele momento de fragilidade. Então deixa sofrer lá, porque ela está sendo punida do pecado original. Depois a gente vem para uma mentalidade centrada no médico, na figura do homem como um salvador da mulher, desse processo de parto que era visto como uma coisa doente, uma coisa anormal. Então o médico vem criando intervenções para salvar a mulher desse processo doentio, doloroso, sofrido que é o parto. E aí a gente passa por muito tempo criando intervenções para abreviar aquele parto, para apagar da memória aquele parto, para fazer aquilo ali sem dor, então com sedação. Então, às vezes, tinha épocas que os partos eram feitos com sedação. Você apagava ela e quando ela acordava, ela estava com o bebê lá. Então, aquele processo ali não era vivenciado. Depois, as outras tantas intervenções, o cristelé, a episiotomia, fórceps. Então, tudo isso para quê? Para eu preciso salvar essa mulher desse evento doloroso, sofrido e que Deus do céu mascarado ali do parto. Até que a humanização do parto e os estudos mostrando quanto aquelas intervenções poderiam não ser tão benéficas para o nascimento, que você vai freando esses processos de intervenção. E aí você vai resgatando que o parto é sim fisiológico, que o corpo da mulher é sim capaz de parir, que como qualquer processo fisiológico do corpo, eventualmente você vai precisar de uma intervenção. Então, estar lá para isso, mas não para intervir sem precisar. Então, você começa a ter um resgate desses movimentos de colocar o corpo da mulher e o evento do parto como um evento natural, fisiológico, que precisa ser respeitado dentro do seu tempo, dentro dos seus acontecimentos, que aquela mulher que está ali parindo, ela precisa ser o centro. E aí isso bate num lugar de ego, né? Que você tira o médico do centro. O centro não é você e suas intervenções e o que você quer. É aquela mulher. É o que está acontecendo ali e você está ali como um guardião para caso aconteça alguma coisa você precisa intervir na segurança daquela cena. Mas a cena é dela. Você só observa. E você intervém quando necessário, não sempre. Entendeu? Então, assim, essa luta de autonomia, de protagonismo da mulher que vem sendo resgatado. Junto com isso, claro, a gente vem também dessa luta do respeito pelo bebê, por aquela vida que está chegando. Então, como você vai acolher aquele bebê? Você vai fazer procedimentos que não são necessários? Sabe, aquela criança que chegou ali agora, o melhor lugar para ela estar no colo da mãe. Você está ali se aquele bebê precisar de ajuda, mas não padronizar um cuidado todo. Pegou o bebê, tem que tirar, tem que aspirar, tem que... Não, é individualizado. Olhar aquele cenário de parto com cuidado, tentar sempre priorizar esse binômio mãe e bebê para que eles estejam da melhor forma ali unidos, para criar aquele vínculo entre eles, para aquele imprint que o bebê faz assim que ele nasce é muito importante. Então aquele bebê ele tá há 40, 39 semanas dentro da barriga da mãe, ouvindo o coração dela. Então, nenhum lugar melhor para ele estar quando ele sair do que continuar ouvindo o coração dela no colo, no calor dela, no cheiro dela, com a voz dela. Então, é isso tudo que busca resgatar. E é uma coisa muito óbvia, na verdade, quando você enxerga o nascimento de uma forma respeitosa, de uma forma que não é um procedimento. Eu sempre falo isso, independente da via de parto, o ambiente que se dá um nascimento, ele precisa ser respeitoso. Ele precisa ser respeitoso com aquela criança. Então, a luz pode estar mais apagada. A equipe tem que estar em silêncio. Não é hora de você ficar falando sobre tantas outras coisas. É hora de você respeitar aquele momento. O centro da via de parto tem que ser mãe e bebê, independente
de como esse bebê vai nascer. Numa cesárea, eu sempre brinco, falo, gente, ninguém aqui tá fazendo uma cirurgia tirando uma vesícula, não, neném que vai nascer, tá? Então, vamos fazer esse cenário diferente. A cirurgia tem que ter os cuidados cirúrgicos, quando é urgência, precisa das urgências, mas a gente tem que ter o cuidado de fazer o ambiente ser um ambiente acolhedor. É um procedimento médico, sim, uma cesárea, mas é um procedimento médico diferente. Então, mesmo na correria, mesmo quando é necessário, você precisa cuidar desse ambiente. Esse acolhimento é muito importante. É lindo de ouvir, de vivenciar, eu acredito. Não tive essa oportunidade como mãe. Na verdade, nas 2 gestações foi a cesárea, e foi a cesárea ainda nesses moldes, né? Tradicionais que não deveriam ser, que não deveria ser o tradicional, porque desconstruir, isso é muito, eu imagino que é lutando contra a maré do que hoje está muito rígido, mas ao mesmo tempo a gente também vê muitos médicos ampliando esse olhar. E é uma decisão que você tem que tomar, porque eu falo, quando bate no ego, a gente pode ficar no mesmo lugar, justificando o que você já fez, para o seu ego não ficar ferido, ou você bate ali e reconhece, olha, na minha formação, no que eu fiz até agora, isso não é legal, já foi visto por A mais B que eu preciso mudar, então vamos mudar. Porque quando alguém pergunta para mim, você já fez violência obstétrica? Muitas. Cristelé, episiotomia, a minha formação vem nesse lugar. Mas há um momento em que você fala assim, olha, isso não é assim, você não. rompe com isso. Você tem conhecimento. E você admite para si que você é violento, e isso é o doloroso. E isso, às vezes, é o que embarrera muita gente de admitir. É o ego, né? É o orgulho. É o ego. E você tem que vestir esse lugar de que, olha, até aqui... igual eu sempre falo muito para alguns colegas, né? Quando a gente sempre está conversando muito sobre isso. Isso é uma coisa que norteia muito a nossa rotina. E eu falo, a gente não tem que admitir que essa violência existe. A gente tem que reconhecer isso para a gente traçar um caminho diferente. Pra gente não ficar no mesmo lugar. Então é difícil pra caramba. É triste, é vergonhoso, dá vergonha. Mas eu falo isso também para as mães, que às vezes... muitas vezes algumas pacientes vão acompanhado das mães, né, lá, falam, poxa, no meu parto eu tive tudo isso, no meu parto foi assim, eu falei, mas olha... Temos a oportunidade de... entendeu? Assim, não deixa também só o seu parto conduzir, ser essa lembrança ruim agora, sabe? Porque... é muito difícil quando você sofre... muitas vezes você vê isso, às vezes ela sofreu violência, ela não consegue nem reconhecer essa violência, né? Porque o momento do parto é um momento que ela está muito vulnerável. Então, é um momento... quando a gente fala do parto, dessa vulnerabilidade da mulher, por isso que a gente fala que é importante uma equipe alinhada, uma equipe que ela confia que vai fazer o melhor para ela dentro de tudo aquilo que ela espera, porque naquele momento ela não está... tão apta a tomar as decisões. Tão consciente. Então, os guardiões são importantes. Ela tem na equipe dela alguém que ela sabe que vai tomar decisões de acordo com o que ela gostaria, com o que ela acredita, isso é muito importante. Então, por isso que às vezes uma equipe de parto envolve mais gente. Doulas, fisioterapeutas, enfermeiras obstetrizes, o obstetra, o pediatra, porque todo mundo ali tá para resguardar esse desejo dela, né? E ela precisa confiar nisso. É bonito esse termo, né? Esse guardião, porque realmente, quando eu falo assim, é bonito de falar, mas eu imagino o percurso, né? Tão difícil de desconstruir, desmistificar, até mesmo naquela cabeça daquela mãe que quer um parto humanizado e natural, mas ainda vem com tantas barreiras, né, em alguns aspectos, com questões familiares, com a avó ali, com aquele processo que vivenciou, porque tem toda uma questão, um ambiente familiar. E isso que a gente estava conversando até nos bastidores, você falou, né, o protagonista é aquela mãe e aquele bebê. Entender que você é um coadjuvante que vai intervir, porque te dá uma segurança de ter um profissional super capacitado, claro, precisa, né? Mas entender todo esse processo, se tirar do centro, para um médico se colocar numa posição ali, né, de guardião, como é difícil quando você fala assim de
admitir algumas questões, isso é tão legítimo, tão honroso. Tem algumas pessoas que falam, como é que é? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E colocando isso como se fosse algo muito grandioso. E eu falo, gente, eu me arrependo. A gente se arrepende todos os dias. Eu falo que eu fico rezando e pedindo para as deusas perdão por todos os períneos que eu já fiz MEPIS. Eu falo, perdoa. Eu falei... Porque a gente se arrepende todos os dias de tanta coisa. Sim. Mas isso precisa ser um processo natural e evolutivo, né? No sentido, opa, isso serviu para eu melhorar aqui. Então, a gente tem que se arrepender, sim, mas um arrependimento muito genuíno para eu mudar esse percurso. Aquilo que você falou, deixa eu traçar um novo caminho. E muita coisa, assim, a medicina tem muito essas mudanças, né? Muitas coisas também que hoje a gente vai fazer com essa ideia de que daqui a pouco muda. Então, assim, é constante. Então, assim, aprendizado o tempo inteiro. Aprendizado o tempo todo, muita coisa você tem que deixar para trás, muita coisa você vai falar, nossa, fica... acontece que essa questão do parto, a obstetrícia, ela lida num lugar muito delicado, muito sutil, um momento muito especial. Então, eu falo assim, a gente tem que saber esse lugar que você está agindo. Então, assim, eu sempre falo com as pacientes, se em algum momento, com 39 semanas, eu me colocar com alguma paciente de uma forma que ela não gosta, ou que ela perdeu, quebrou alguma coisa ali, ela muda. Porque eu falei, seu filho nunca vai nascer de novo a primeira vez. Sabe? Independente se for o primeiro ou o nono filho, ele vai nascer a primeira vez naquele momento. É a primeira vez que você vai encontrar seu filho. Então, assim, mais do que justo que isso seja especial. E antes a gente tinha uma ideia muito assim... Parece muito prática sobre, olha, é como se o parto fosse um obstáculo que eu tenho que pular para ter o objetivo que é o bebê. E não ser vivenciado. Então, isso que mudou muito agora. Então, agora o parto, ele tá tendo a importância que ele tem. Então, as pessoas estão colocando ele nesse lugar de vivência. Ele é importante vivenciar. Ele não é uma coisa que eu tenho que pular para ter meu neném no colo. Entendeu? Parece um obstáculo. E, assim, ele é muito desafiador, sim. É muito bom o parto, a hora que você entra em trabalho, a hora que você ganha o bebê. Mas aquele processo, ele é um processo muito intenso, muito desafiador. Ele exige um preparo muito grande, uma decisão grande, um foco nesse objetivo, pessoas que te fortaleçam nesse trânsito. Eu falo que o parto, assim, ele parece quando o atleta machuca e tem que ficar naquela piscina de gelo. Parece aquilo, parece que você tá na piscina de gelo, você tá doido pra sair, mas ele fica ali, ele permanece, ele tá ali trabalhando o psicológico dele pra atender aquela piscina, porque ele sabe que aquilo vai ajudar lá na frente. Então, o parto é basicamente isso, ele é trabalhoso, ele é desafiador. Então, a gente precisa fortalecer essa ideia. E hoje em dia eu acho que tá colocando o parto onde ele tem que estar, nesse lugar de importância, sabe? As coisas estão sendo melhores conduzidas nesse aspecto. E quando você fala do parto, né? A partolândia, como se vive, né? Esse momento tão intenso, seja numa cesárea que é necessária, mas num parto humanizado, natural, é o que a gente chama de a jornada importa, né? A jornada importa. Não só os 9 meses, mas o fim da jornada, daquele processo, é o parto para um novo começo. Então, respeitar todas essas semanas, e por que menos respeito nesse momento tão ímpar, né? E eu falo assim, existe um preparo, então assim, desde a primeira consulta a gente conversa sobre isso, sobre o que ela espera, sobre quais as dúvidas que você tem, porque o que mais vai te fortalecer naquele momento ali é você estar muito empoderado de conhecimento, você sabe o que está acontecendo, você entende o processo, aquilo ali está na sua mão, você entende o que pode sair do que você planejou, as intervenções que são possíveis e que podem ser necessárias, porque é muito importante que em algum momento, se alguma intervenção for necessária, que aquela paciente saiba já do que eu tô falando. Não que seja a primeira vez que ela tá ouvindo ali, no meio de uma contração, entendeu? Então, olha só, eu acho que talvez a gente precise fazer isso aqui. Ela já sabe o que é, ela já ouviu falar, ela tem autonomia para dizer sim ou não, se ela quer, se ela não quer. Então, por isso que o estudo durante o parto é muito importante. Às vezes, tem paciente que chega e diz, eu vou querer parto normal, mas se eu chegar lá assim, cuspindo. A maioria não vai acontecer isso.
Então, a gente tem que alinhar expectativas. As expectativas também causam quebras importantes. Então, é importante a gente saber que há, sim, intercorrências. Eu falo muito para minhas pacientes assim, nada te impede de chegar onde você quer quando ela quer um parto normal. Nada te impede de chegar onde você quer. Mas você precisa ter uma caixinha da realidade. Caso isso não aconteça da forma com que a gente gostaria, você consiga ressignificar o nascimento do seu filho. E entender o que é importante ali naquele momento. Porque por muito tempo, como o parto humanizado é uma questão de muita briga, muita luta, a gente ficava com muito medo, assim, às vezes no consultório, né? De falar que existe a possibilidade daquilo ali não sair daquele jeito e ter que virar uma cesárea de urgência, alguma indicação ali naquele meio. Porque, afinal de contas, você estava lutando tanto pelo parto normal, como que você falaria disso, e muitas vezes eu já ouvi, né? falar assim, não, se na sua consulta o obstetra falar sobre que pode virar uma cesárea, pula fora que ele é cesarianista. E a gente ficava nesse medo. Eu vou falar assim, será que ela vai achar que eu vou fazer uma falsa indicação, que eu vou daqui a pouco falar que o bebê tá muito grande e vai tirar. Então isso a gente ficava com medo. E o que eu comecei a ver? Que quando a gente tinha os desfechos que não saiu exatamente como a paciente pensou, ou chegar nascendo, ou um parto mais extenso, ou um parto, algo que virou cesárea. Então, quando não saía dessa forma, às vezes você pegava pacientes no pós que tava numa iminência de fazer uma depressão pós-parto. Uma frustração. Porque não alinhou a expectativa e a realidade por falta de conhecimento, né? E a gente precisa muito abraçar essa questão da complexidade que se tem após o parto. Né? Às vezes, quando sai exatamente quando planejou, mas você precisa alinhar acolher esses sentimentos todos confusos que vêm no puerpério, como também na questão do parto. Então, assim, eu me preocupo hoje muito com essa questão do pós, sabe? A gente cada uma vai se acolher de um jeito. Por exemplo, tem pacientes que voltam para conversar sobre isso, tem pacientes que fazem, às vezes, um link com a ligação obstétrica e estão nesse quadro de depressão, ainda não vão voltar para você. E você precisa dar esse espaço para essas mulheres também, né? Então, eu falo muito, assim, da maternidade real. Às vezes o Instagram é muito tóxico, né? Com uma vida muito perfeita. Então parece que todo mundo dá conta daquele neném assim, com o pé nas costas. Ih, tô com o neném nascido, tô fazendo unha, tô fazendo isso, tô arrumando casa. E você tá assim, meu Deus, só eu que não durmo? Só eu que tô na dúvida se essa decisão aqui foi correta e eu não tenho onde como colocar de volta na barriga. Então é preciso acolher esse lado da maternidade confuso, conflituoso, que eu acho que faz parte de todo mundo, mas eu acho que a gente às vezes fica com vergonha de sentir. E eu falo, muitas coisas você pode sentir e rir depois e falar assim, nossa, às vezes você tá sentado lá, o filho, sei lá, saiu com alguém e você fala assim, nossa, que maravilha, gente. Por que eu fui ter filho? Olha essa vida aqui, vendo uma série na TV. E ri e segue em frente. Outras pessoas vão sentir isso e vão pra um buraco. Falam, nossa, que pessoa ruim que eu sou. Como é que eu tô sentindo que tá bom aqui só porque meu filho não tá? Que coisa horrível. Porque a gente tá lidando com gente, né? E gente com as suas particularidades, com as suas características. E eu acho tão importante a gente falar do pós-parto, porque a sensação que a gente tem... Primeiro, sim, essa consideração da vida da rede social, né? Que aquela pessoa que teve um parto normal, menina, nossa, mas seu parto, eu trabalho, nossa, o meu, eu cheguei, cuspi, foi lindo, maravilhoso, porque aquelas fotos são lindas mesmo, né? Eu sei que você tem fotógrafas que acompanham o parto e transcendem, tem que registrar mesmo, pelo amor de Deus, né? Essa jornada, ela é um percalço mesmo, ela é ali na lida, uma vivência muito intensa de mãe e bebê, tem que registrar, gente, eu acho que tá certíssimo, mas a gente olha aquelas fotos, né, e ai, meu Deus, que lindo, e aí às vezes tem a mãe que relata, ai, nossa, foi lindo e não sei o quê, mas a realidade tem que ser ajustada, né, com essa expectativa. Às vezes a foto tá realmente linda e é um registro muito poderoso mesmo desse momento, mas foi intenso, né, um momento desafiador, vivido às vezes solitário, nesse sentido ali de protagonismo, né? Eu e o meu bebê, claro que eu tenho guardiões, mas é algo muito pessoal. É uma dor sua. Então, eu acho lindo, acompanho, mas a gente tem que estar sempre atenta mesmo. Opa! Eu falo muito para as pacientes, assim, quando alguma coisa sai um pouco do
do que planejou, ou daqueles partos. Nossa, eu cheguei na maternidade parindo, sabe? Eu falo assim, o seu relato de parto é mais importante do que os que a gente fala que é fora da curva. Que é os que chegam parindo e aqueles que, nossa, muitas horas. Então, assim, esses relatos reais são muito importantes, né? Pra você compartilhar essa história. Olha, teve uma hora que eu achei que ia desistir, porque isso vai familiarizando, assim. E, obviamente, você faz relato se você quiser também, né? Mas, assim, se quiser compartilhar aquela história. Pra fortalecer, às vezes, a gente vê quantos relatos e às vezes é interessante você ver como que foi sua memória disso, como é que você viu. Então, às vezes, eu falo que as pacientes fazem relato, nem pra colocar na internet, não. Eu falei, faz pra você. É muito legal assim, você faz o seu relato logo após o neném nascer, e aí você faz esse relato assim uns 15 dias depois, um mês depois, porque você vai elaborando aquelas memórias, às vezes você vai lembrando de fatos que ali logo depois você não lembra, e é muito legal de você guardar essa memória pra você de como foi o parto, sabe? Então eu tenho que registrar em foto, em relato. O relato, né, que muita gente sabe, mas o relato nada mais é do que simplesmente aquela foto com a puxada da memória naquele diáriozinho seu, né, seu, do bebê, da família, coisas que às vezes no afã das emoções ali você nem conseguiu prestar tão atenção, mas depois você consegue olhar aquela foto e relembrar aquele momento. Que esse que é o papel importante da fotografia, porque assim, quando a paciente não tem fotógrafo, eu fico também tirando, porque eu adoro, eu acho aquela cena, porque como a gente observa muito, eu fico observando, eu acho aquilo tão lindo, eu fico assim... Não enjoa, gente, né, doutora? Não, de jeito nenhum, porque parece uma doida, nossa senhora, quando aquele neném aparece com a cabecinha ali, então falta babá, eu falo que eu gosto mais que ver vídeo de unha encravada e espinha na internet. Eu também adoro, gente, adoro esses vídeos também. Eu fico lá babando. E aí, assim... eu sempre tento registrar também, porque eu sei que depois é uma coisa que vai trazer essa memória, sabe? E aí a gente fala muito, né, dessa questão da fotografia, porque é o momento que você tá ali maravilhosa, que você tá ali numa força inacreditável. Então você registrar isso é legal pra você lembrar, depois você fala, cara, e eu falo... depois você expande até assim o seu limite. Você fala assim, não, meu filho, se eu fiz isso, você sabe que eu sou capaz de fazer nessa vida. Então, eu fiz isso, não lembrava, maravilhosa. Já era, agora eu vou dominar o planeta. E olha, a força das mulheres, a gente é suspeita, né? Mas realmente... totalmente enviesada a gente puxa sardinha, mas não tem como, né? É algo incomparável mesmo. Eu sei que os homens estão aí, aqueles interessados nesse assunto, que estão com as suas companheiras maravilhosas, enfim, ali acompanhando tudo, sabem disso, dessa potência. E uma coisa muito importante que você puxou esse link agora, falar o papel do acompanhante, do parceiro, do homem também nesse cenário de parto, né? Porque é um pilar muito importante. Então, assim, não é sentir que você não faz parte, não. Muito pelo contrário. Eles têm que entrar nessa cena, segurar uma mão, dar uma água, tá ali junto, mostrar força. Então, em alguns momentos, assim, da evolução do trabalho de parto, às vezes a equipe até sai, a equipe inteira sai da sala para deixar a mulher com a parceria para poder... receber aquela força, daquele momento de importância para eles que estão ali com essa chegada. Literalmente envolvidos nesse processo. E aí você se reabastece, você dá aquela força. Então esse papel é muito importante. No pós, não tem nem o que falar dessa importância, né? É você se prontificar, trocar uma fralda, ao neném mamar, você levar a criança um pouquinho para longe para aquela mãe dar uma descansada, né? Para quem acabou de parir, dormir um cadinho. Então, isso é lavar uma roupa, fazer uma comida. Então, isso é muito importante. Então, assim, tem um papel muito fundamental nisso, né? Dessa parceria aí para ajudar a coisa a fluir mais fácil. E esses meses, né, de ginecologia ali, né, nesse processo, tratando, cuidando dessa gestante, dessa mãe, isso é abordado, claro, a família participando ativamente já desde muito cedo, para naquela hora ali daquele momento, a equipe sair meio que, se vira, é contigo mesmo, né? Alguns papéis realmente são irrevogáveis e são muito fundamentais, olhar para trás e ver essa pessoa envolvida,
Porque não é incomum a gente ver uma gestante que deseja muito uma via de parto, né? Geralmente só o parto normal que gera muito esse conflito. E às vezes a gente tem familiares que são contras e que sabe, tocam terror e que não respeita essa decisão, sabe? Uma coisa é você não concordar e ficar quieta porque a decisão é daquela mulher. Outra coisa é você ficar tocando terror. Eu falo assim, tem gente que não pode ver uma grávida feliz que fala, nossa, vou bem ali contar uma desgracinha pra ela, aquilo que aconteceu lá, porque parece que é uma coisa Atrai. assim, é uma coisa que fazem muito, com muita frequência. Então assim, a gente, vendo isso, a gente já vai preparando o gestante, olha, às vezes tem pessoas que não é legal você compartilhar a sua decisão, porque você sabe que dali não vai vir coisas boas, dali não vai vir um apoio, então se resguarda, sabe? Cuidado. E às vezes de casa mesmo, né? Às vezes realmente, infelizmente, é aquilo que a gente conversou. É o desmistificar, é o desconstruir. Então, tem tantos conceitos, às vezes, enraizados nessas pessoas e tão próximas. Então, é um caminho que já avançou muito, a gente olha, mas ainda há muito para se caminhar com muita esperança, com muita expectativa de cada vez dias melhores, mas realmente é uma trilha, é um percurso longo. Mas que vale a pena, né? A doutora tá aqui para atestar que vai lidar com todas as gestantes maravilhosas dela, os seus bebês, que realmente é um percurso muito lindo. Não só da gente falar, porque quando a gente fala tudo é muito lindo, né? Quando a gente olha as fotos, como eu disse, também é muito lindo, mas a gente sabe das dificuldades desse percurso, mas é lindo vivenciar. Não tive essa oportunidade, mas sei de relatos lindos, mesmo os mais realistas, né? Aquela coisa de foi difícil, mas foi especial e vai ser sempre especial. Então, algo que a gente precisa nesse podcast, eu acho que evidenciar muito. Doutora, agora uma coisa que você comentou é que durante esse processo como guardiões, vocês olham aquela cena linda, mas desafiadora, e em alguns momentos a realidade é outra do que o traçado, mas isso tudo é o conhecimento, a informação prévia, como é importante esse processo de consultas, né, desse contato de confiança. E aí quando você fala assim, e a gente olha um leque de possibilidades, isso vai ser necessário fazer, a gente até leva para essa mãe, se ela vai concordar ou não. Como que é isso? Porque eu acredito também que em alguns processos precisa sempre concordar no sentido de que é algo que às vezes o médico realmente precisa intervir de forma rápida. Como que é isso? É uma dúvida... Algumas intervenções, elas abrem assim, a gente precisa, de repente, sei lá, para uma contração, a gente precisa entrar com uma ocitocina. A ocitocina só pra gente explicar de forma bem leiga. Uma medicação pra gente criar contrações quando aquele útero tá cansado, quando aquele parto não tá evoluindo. E aí, o que acontece? Algumas coisas, sim, são intervenções que a gente tem como ter esse tempo de falar, olha, você quer ocitocina? Porque às vezes o que a paciente vai falar? Olha, eu não quero ocitocina. Quero esperar. Se precisar da ocitocina, se é realmente necessária, eu não posso esperar mais um pouco, eu prefiro ir para a cesárea. Então, tem isso também, entendeu? Agora, tem casos que realmente, olha, estamos aqui com... Só que algumas coisas ela até não tem como, assim, a gente fugir daquele momento, igual cesáreas de urgência, às vezes um batimento não tranquilizador que não foi possível corrigir, a gente médica, precisa ir lá. A gente vai falar com ela ali, olha, a gente precisa fazer isso agora. Mas você vai falar, você não vai pegar ela e indo. Então, às vezes, naquele momento que ela tá ali, ela nem vai entender muito o que você falou. Então, depois você também vai chegar a conversar com ela. Tudo é porque às vezes você chega pra ela e ela fala, mas ela não tá nem... Entendeu? Não catenada as ideias, não bateu ainda. E aí depois você vai explicar, olha, aconteceu isso, durante o parto foi identificado isso, por isso que a gente foi pra esse lugar, pra explicar de novo, porque ali naquele momento, às vezes ela fala assim, você acha, não, ela entendeu então. E depois não entendeu. Algumas coisas são opcionais, outras coisas a gente vai ter que intervir mesmo. Mas tudo que você vai fazer, você tem que comunicar. Você tem que autorizar, ela tem que autorizar, ela tem que estar ok. Às vezes no parto, isso das cesáreas de urgência, às vezes no parto vaginal,
A gente precisa usar alguns elementos, vácuo extrator, precisa fazer uma extração daquele bebê que não tá legal e que ele já tá ali nascendo, então você precisa usar, olha, eu vou usar o vácuo extrator, tá bom? Preciso usar. Tá? Você comunica. A importância do parceiro nesse momento, dessa ciência também, né? Exatamente. Porque como a gente falou, nem sei se usa esse termo, né? A partolândia, eu tô falando, porque eu não tem, sei, não, tem a partolândia. Né? Partolândia, que é o que a gente escuta muito, né? Que é o auge, às vezes realmente aquela noção tá muito fora, né? Eu falo que na partolândia se bate até na sua avó. Se a avó estiver lá, você xinga até ela. Porque é tudo, o foco é outro, né? O foco. E quais, você usou uns termos também de questões que são usadas, eu não sei se ainda são usadas, que é a episiotomia. O que hoje pode, o que não pode, ou infelizmente ainda pode, é muito usado. São alguns, o vácuo extrator, o que é autorizado e o que é bom, benéfico dentro da sua concepção como médico. Vácuo extrator e fórceps são 2 equipamentos de auxílio de extração fetal quando a gente precisa abreviar a saída do bebê. E a via mais rápida é por baixo. Então, a gente precisa que aquele bebê nasça, porque ali não tá legal aquele cenário, ele precisa abreviar. E não dá para eu ficar esperando aquele neném nascer. Então, esses equipamentos, nas condições adequadas, a gente usa para abreviar essa saída. Algumas manobras, né? Na obstetrícia tem várias manobras. Manobra para distócia de ombro, várias manobras que você faz para que podem ajudar ali quando você tem uma intercorrência. Algumas não são mais para ser usado. O Cristelé, que é aquela força que faz em cima do abdômen, então ela tá proscrita. A episiotomia, que é muito comum a gente escutar, né? Ai, nossa, tenho trauma do meu parto normal, porque... Cara que manda de quem fez pra caramba já. Ai, viu? Mas assim, pai, né? Tenho trauma do meu parto porque subiram na minha barriga quase pra esse neném. Porque era uma coisa, hoje em dia, então, como você disse, não é autorizado. Não, tá proscrito. Realmente. Mas ainda se escuta mesmo assim aquela coisa que pode acontecer, porque é a sensação de que ajuda esse neném a descer. É muito complicado, né? Sempre esse lugar, porque pra fazer, pronto, acabou, né? Então, mas assim, agora eu acho que a maior polêmica que a gente tem, assim, é a episiotomia, né? Porque a episiotomia, ela não foi proscrita, né? O que foi abolida é a episiotomia de rotina, aquilo que você faz em todas as mulheres. Tá nascendo, vamos fazer episiotomia. Vamos fazer, não sei. Episiotomia, gente, então vamos lá, né? Que acho que é importante. O famoso pique. É o pique. O que é o pique? É o piquezinho lá na vagina, nessa parte de acesso para facilitar esse bebê, facilitar, né, entre aspas, né, abrir mais com um corte. Justificam a existência dela com esse objetivo, mas os estudos atuais, eles mostram que não tem um benefício, né, fazer a episiotomia, né. Então, assim, a de rotina não é para ser feito, mas ela não é uma intervenção que ela é proscrita. Alguns livros ainda se admite, mas os estudos recentes mostram que não tem benefício, né? Então, nem em casos... Não. Porque, na verdade, o corpo, como a gente falou desde o início aí, né? O corpo da mulher, ele tá preparado. A gente nasce com esse processo de natural, né? Enfim, isso é algo indiscutível, esse corpo está preparado. Então, na verdade, essa episiotomia, ela pode ser até natural, ela pode ocorrer, mas pela saída do bebê, não como uma intervenção, é isso? Naturalmente, a gente chama de laceração. Aí são lacerações que vão acontecer ali na passagem do bebê. Aí tem os graus diferentes de laceração. Então, algumas são maiores, outras menores. Algumas precisam fazer a sutura, outras nem precisam fazer. Fecham depois. Então, assim, é polêmico, né? É um assunto que... sempre polêmico. A violência obstétrica é muito polêmica, assim, mas é necessária, né? Então, assim, você dar a chance de fazer uma assistência diferente, sabe? Segura a mão. Olha, foi assim, a minha, eu falo muito que eu tive no meu parceiro de
de residência, foi muito interessante, porque a gente tinha muito essa mesma ideia. Então, a gente deu as mãos na questão de ter coragem. Falar assim, cara, não vamos fazer, não? Vamos ver aqui no que vai dar? Segura aqui minha mão, vamos lá, vamos porque estão falando que não é pra fazer, então vamos não fazer? É coragem, né? Então você tá lá e você vê, você vê dois veteranos e fala, é mesmo, não precisa, olha, tá dando certo. Num tempo onde isso era tipo assim, né? Fechou, ele foi. E assim, é uma coragem pra você, que a gente fala, é desconstruir tudo aquilo que construiu você como médico obstetra para você ter um novo olhar. Então é interessante que cada vez mais as instituições de ensino se alinhem com esse lado da humanização, validem isso para os alunos que estão ali aprendendo. Para o berço já sair dessa forma. Para você não precisar ter tanto medo lá na frente. Porque aí você tem que desconstruir tudo que você viu para falar, não, vou fazer diferente. Aí você fica com medo, será que vai dar certo? Será que depois não vai ter alguém para apontar? Tá vendo? Eu falei que era para fazer piso. Então, assim, é um medo que cerca a gente, né, como profissional. Por isso que é muito importante que as instituições, a base de onde aqueles alunos estão começando as residências, estejam alinhadas com essa questão da humanização, né? E eu acredito que muitas mães, né, chegam com essa questão, primeiro que é o seu foco, é o parto humanizado, então já chega lá com isso, eu acredito, já muito, muito mais forte, mas com muito medo também, né, de como vai ser essa laceração, como que vai ser isso, e como que é importante esse conhecimento desse processo. De mostrar o que pode acontecer, o que é possível, que na verdade que a epísio não vai acontecer. E é engraçado que assim, porque às vezes até a laceração nem acontece, né? E quanto menos você intervir, quanto mais esse bebê descer naquele velocidade dele, respeitando aquele períneo, aquele vai e volta do bebê, mais isso permite que aquele períneo se adapte para passar com menos chances de ter laceração. Mais elástico, porque é o tempinho, sem o desespero, né? Vamos forçar para esse parto acontecer mais rápido. E são partos que às vezes são longos, né, doutora? Então, isso, tem parto muito longo aí. Com quanto tempo aí? Qual o seu parto aí de mais tempo? 24 horas. 24 horas. E como que é o processo dessa mãe nesse momento de 24 horas, que já não tá mais lá nem cá, né? É muito fortalecimento. Você lembra ela de comer, de descansar nos intervalos, sabe? De tentar levar a cabeça dela para outro lugar para ela poder descansar. Então, assim, algumas induções, às vezes de meditação, de guiada, assim, olha, fecha o olho, imagina um ambiente tranquilo. Então, tudo isso é uma coisa muito importante de você trazer naquele momento ali, sabe? E lembrar o propósito, né? Quando você vai relembrando às também. Às vezes um parto muito longo, a paciente pede sim analgesia para ela poder dormir, para ela poder descansar. A analgesia é um analgésico mesmo, seria isso? A anestesia nas costas, né? E aí aquilo diminui um pouco a dor dela, né? Eu falo, a analgesia de parto normal, ela não some com a dor. Ela traz aquilo para um limiar mais aceitável, para um limite mais aceitável de dor. E aí, às vezes, nesse momento, ela consegue descansar um pouco, consegue se recuperar para quando as contrações voltarem, ela tá revigorada, né? Sabendo que, claro, que a analgesia é uma intervenção, então ela também é feita quando necessário. Então, a gente tem histórias de partos longos que não precisou fazer, mas alguns precisou fazer. Mas a paciente sabia o que era aquilo. Ela pediu de forma consciente, porque na hora da contração você pede tudo. Você pede cesárea, você pede pra fazer episiotomia, você vai dar tudo. Você vai tudo. Rasga, arranca, tira, não quero mais. Acabou essa palhaçada. É desse jeito. E aí depois passa a contração, você volta pro centro. Então a gente consegue ali perceber quando é um pedido mesmo ou quando a gente precisa dar aquele tempinho para entender se aquele pedido é realmente... É legítimo, né? Exatamente. Porque senão, assim, na primeira contração, você fala, gente, arranca, pelo amor de Deus, que é isso? Que dor é essa, sabe? Senão, não tem, realmente tem que ter uma análise muito particular. Por isso que conhecer a paciente, conhecer
Exatamente, né? Opa, e calma, ela tá ainda. Agora, essa equipe que você falou algumas vezes, né? Desse time, e você acredito que vocês, tantos médicos lá na clínica, têm uma equipe muito sólida, muito comprometida. É muito importante esse trabalho multidisciplinar. O que você citou aí, a doula? Explica pra gente qual que é o papel da doula, que também, coitada da doula, teve um tanto de preconceito em muito. Nossa, gente. E hoje, nossa, a doula, a minha doula, né? E eu vou te falar, ainda é um desafio muito grande para elas, assim, sabe? Essa aceitação. Tem muita gente que não aceita trabalhar com doula e não entende o papel da doula. Então, assim, a doula, eu falo que ela que a maioria das mulheres vão estar com o corpo fisiologicamente preparado para parir. Então, a maioria das mulheres, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o bebê para não cair no chão se alguém não quiser segurar. Então, é basicamente isso que a gente faz. Então, a maioria tá ali nesse lugar. Só que qual que é o maior desafio? O maior desafio não é a questão corporal em si. É o pilar emocional, é você sustentar o emocional ali. E a doula é isso, a doula é o suporte. É uma analgesia de parto, sabe? Ela é esse suporte emocional, ela te resgata. Tanto que tem momentos do parto que a gente, obstetra, precisa sair da sala. Porque a paciente olha pra você, ela fala, arranca, cesárea, tá escrito cesárea na minha cabeça. Ela fala, olha, tira, não quero mais, acabou. E aí ela olha a gente, naquele momento a gente sai e entra a doula, que com a doula ela trabalhou a gravidez inteira, a ideia daquele parto, o que envolve aquele parto emocional. Então a doula resgata isso, sabe? E a doula tem as técnicas de analgesia também. Ela faz esse suporte da mãe gestante, da mãe parida, sabe? Da família. Então, às vezes, a doula precisa doular o acompanhante, que às vezes tá surtando. Então, assim, às vezes é isso. E, assim, a doula tem esse papel muito fundamental. Um pilar, eu falo que ela é o pilar emocional mais importante daquele lugar ali, sabe? Então, ela tem esse... E aí é muito importante que você tenha profissionais... durante o trabalho de parto. Então, eu acho, assim, inadmissível que você não reconheça a importância daquele profissional ali naquele lugar, sabe? E aí, graças a Deus, a gente tem a lei que permite que elas entrem nas maternidades. Então, meu sonho é que as maternidades do SUS tivessem doulas lá dentro mesmo para dar esse auxílio, mas... As pacientes que vão ganhar no SUS podem entrar com doula. Podem levar o acompanhante. Uhum. Então, assim, eu sou super fã de doula, acho... E elas fazem um trabalho no pré, né? Durante e no pós também. Pós. Então, como que essa parte emocional, que tanto se fala em tantas áreas, né, doutora? Ai, que o emocional dito, e é verdade mesmo, que dirá num momento, nesse momento tão importante... E qual é o papel da doula? Assim, o que a doula, de forma prática, ela faz? Porque ela é uma fisioterapeuta, ela pode ser qual profissional, ela tem um curso específico? Como que, de forma prática, é esse trabalho da doula? Porque a gente vê a doula fazendo massagem, a doula ali... A doula tá ali naquele processo muito envolvida. A doula, ela tem uma formação específica, então ela é doula, e ela entende toda a dinâmica do parto. Ela entende profundamente como funciona esse parto. Então, ela é uma profissional que te acompanha, que olhando, ela entende as fases do parto que você tá. Os métodos de analgesia. Então, não é uma massagem lombar qualquer. É uma coisa embasada, é uma coisa que ela sabe como fazer. Se em algum momento você precisar, às vezes, de alguma manobra para reposicionamento, se ela se estiver capaz, ela consegue fazer. Então, assim, ela tem toda a psicologia do parto trabalhada ali nela, né? Que o emocional que a gente fala é todo esse suporte psicológico, essa estrutura que vai ali. Então, ela é uma profissional à parte. Quando você falou aí da fisioterapia, doula é doula, fisioterapeuta é fisioterapeuta, e a fisioterapia também tem um papel muito importante no parto, mas são coisas distintas. Então, não tem, ela é doula, mas é fisioterapeuta. Não, é doula, fisioterapeuta, enfermeira, obstetra. Então, cada uma tem um papel separado. Então, não existe eu sou 3 em 1, só aqui, ó, perfeição no universo. Não, é cada um com o seu papel. E eu falo que esses papéis são complementares.
Igual assim, a físio, ela trabalha o antes também, os exercícios pélvicos, com a liberação pélvica, com aquela tensão toda do preparo da pelve, com a dinâmica inteira do parto. É uma coisa bem racional, bem observada. Olha, aquele neném tá assim, então ele precisa mudar para esse jeito. Esse tipo de exercício eu posso fazer. É uma presença bem ativa no parto também, de mobilização, de várias. Então é para isso. É uma coisa técnica, uma coisa bem importante também, bem legal. E a fisioterapia no pós também é super importante, né? Aquele assoalho pélvico todo ali, ele se preparou para essa abertura, ele se abriu para a passagem do bebê. Então, é importante que você cuide dele também no pós, para você fortalecer aquela musculatura que estirou, que teve as diástases, né? Que a gente já sabe fisioterapia. A gente tem as fisioterapeutas agora fazendo taping, que é uma técnica pós-cirúrgica de cesárea, algumas usam nas panturrilhas também. É uma técnica de abdômen que, meu Deus do céu, existe o antes e depois do taping na cesárea, gente. Muda completamente a recuperação, um negócio incrível. Eu tive essa experiência, né? Com a primeira filha não tive o taping, no segundo tive. E nossa, eu falei, gente, como assim? Como assim não inventaram isso antes? É muito Porque realmente desincha, é rápido, não tem hematoma, as dores, né? E com uma fisioterapeuta especializada. E a gente sabe que o papel da fisioterapeuta também nesse processo de às vezes de manobra, aquele bebê que tá sentado, muito se escuta, né? Sim. Não vou poder ter o parto normal, porque o meu bebê tá sentado. E existe um tempo que isso pode ser mudado com esse trabalho tão importante da fisioterapia, com o auxílio da doula ali, né? E tem a enfermeira obstetriz também, né, que faz parte da equipe, que ela é um componente técnico da equipe. Então, ela é um profissional apto para fazer avaliações bem técnicas sobre o andamento daquele parto. Então, assim, ela pode tocar, ela ouve o bebê. Então, ela faz esse monitoramento técnico do andar ali, Eu falo assim... É muito do seu olhar, que às vezes não tá ali rapidinho, mas ela tá... Eu falo muito, assim, ela vai pra casa da paciente, então ela consegue fazer esse acompanhamento em segurança para que a gente faça uma internação, que a gente fala de internação oportuna, que é internar na fase ativa de parto, né? Ou uma internação, fala, olha, eu identifiquei que aqui não tá legal, vamos pro hospital. Na hora certinha, né? E não às vezes... Porque muito pode ficar, às vezes, um tempinho em casa, né? Vivendo um pouco daquele momento. E olha, chegou o tempo. Exatamente. E ela é que vai direcionar. Ela põe essa segurança. Eu falo assim, dificilmente alguém que genuinamente gosta de trabalhar com parto, ela não vai ter uma postura acolhedora, uma postura de carinho e de cuidado com aquela gestante. Então, eu acho que é aí que às vezes algumas coisas se confundem muito, sabe? Mas cada um tem um papel aí complementar. E eu acho isso... E a vontade é de ter todo mundo. Ter fotógrafa, ter fisioterapeuta, doula, enfermeira, obstetriz, todo mundo sua junto. Equipe você... Cachorro, gato. Todo mundo acompanhando. Na sua equipe você tem a doula, né? Porque, na verdade, a doula, sim, né? A mãe que tem esse papel e reconhece a importância e traz essa pessoa. Mas... Na verdade, não. Na verdade, o que acontece? A equipe, ela tem o obstetra e o pediatra, que é alinhado com também essa assistência ao bebê de forma humanizada. Doula, fisioterapia e a enfermeira também. A gente não tem uma enfermeira fixa na nossa equipe, a gente deixa sempre a critério da paciente, porque principalmente no que se refere à doula, é muito importante que a paciente tenha uma troca. Uma identificação. Uma identificação. Então não adianta eu falar assim, essa aqui. É minha doula. Não existe uma doula de equipe. A doula é da paciente, ela que vai escolher. Porque ela precisa saber o quê? Essa eu gostei, o jeito que ela fala eu gostei, a voz dela não me irritou. Porque se uma voz te irrita, quando você não tá com dor, quando você tiver com dor, você vai querer socar a cara da pessoa. Então, assim, você vai tacar um chinelo na cabeça da pessoa. Então, assim, você tem que... É de livre escolha da paciente. Isso é sempre pra ela. Mas é o que você falou, se pudesse, a gente teria tudo porque realmente são a gente sempre fala isso aqui no Dr. Cash, como que a medicina, eu acho que em outras profissões também, mas a medicina muito se complementa às especialidades. Você vê, você tem o pediatra, né? É a pediatra ou
Na clínica depende, né? Depende da disponibilidade mas ali. Mas no geral, são na mesma, que a gente brincou, na mesma vibe. Exatamente. Com isso, você tem essa especialidade, você tem a galera da fisioterapia, a doula, a parte da enfermagem, obstetrícia. Então, é tudo muito vinculado, né? E é tudo muito, assim, em prol daquilo ali. Então, assim, é muito legal que a gente fala que é uma aldeia ali pra ajudar essa mãe, assim, porque é muito importante que tenha esse suporte. E essa mãe e esse bebê, porque uma coisa interessante quando você falou também, nós temos esse bebê que ele não vai nascer de novo. Que você falou, isso é tão legal, né? É a primeira vez que esse bebê, única vez que ele está nascendo, é o primeiro olhar da mãe, que chama imprint, é isso? Vocês olhar, falam assim, bastante, né? Que é aquele primeiro olhar, assim, do bebê pra mãe, assim, sabe? Aquele reconhecimento, essa é a voz que eu escutei tanto tempo. Entendeu? Você vai, caramba, era o que tava aqui, tem certeza? Porque tem que tirar 1000 fotos, nem parece gente. Que cabia aqui dentro, como é que é isso mesmo? Então tá. Então, doideira, né? Vai caindo, é como se caísse uma ficha ali, sabe? Tanto pro bebê também, né? Porque é um momento tão único pra todo mundo. Claro, pra aquela mãe, pra aquela família, é único pros profissionais envolvidos. Essa noção que eu acho muito legal quando você fala assim, pra mim é sempre lindo, porque você vive isso, sei lá, doutor, já fez quantos partos num dia? Não tem nem. Às vezes num dia tem que 2, 3 que se... quando a gente tá de plantão, assim, a gente vê, assim, o máximo que eu já vi em um plantão, né, foram 11 partos. Gente do céu, 11 partos. 11 partos no e plantão. não normalizar esse processo, né? Ainda amar, né? Ter paixão por aquilo que você faz, eu acho que a rotina massacra a gente, né? Então, se a gente precisa estar muito esperto. E é importante a gente dar pausa, né? É importante a gente, em alguns momentos, eu fecho a agenda para ter esse momento de pausa. De respiro, trabalhar em né? equipe é importante. Falo isso cada vez mais. Eu acho que a obstetrícia exercida sozinha, ela é quase impossível de você continuar mantendo esse respiro, porque assim, a obstetrícia ela não tem hora, ela não tem lugar, e existem coisas muito importantes na sua vida pessoal, né, que você precisa estar presente, o aniversário de um filho, um casamento de um amigo, então você se cercar de uma equipe que pode te dar esse backup, de uma forma que você saiba que sua paciente está em boas mãos e poder ir tranquila para um lugar que também te preenche de uma forma amorosa, porque esses eventos, eles te preenchem de amor, né? Então, eles renovam você também, para você voltar e ser capaz de dar. A gente só é capaz de dar uma coisa que a gente tem. Então, assim, a gente precisa renovar esses sentimentos, né? Para você conseguir doar isso também. Não adianta só você dar, porque daqui a pouco você tá exaurido. Então, assim, você precisa repor. Então, isso de ter uma equipe é muito importante pra gente. Porque a obstetrícia, ela nem sempre vai sair como a gente quer. Nem sempre ela vai ter o desfecho que a gente gostaria que tivesse. Então, quando isso não acontece, isso é extremamente doloroso e desgastante pra mãe, pra equipe, pra todo mundo. Então, assim... a gente precisa sempre estar fortalecido nesse lugar, né? Porque eu falo que a obstetrícia é uma área que nasceu para dar certo. Quando dá errado, te quebra no meio. Tira seu chão, você fica sem norte. E você fica sem saber para onde ir, sem saber o que falar. Você, né? Então, uma das coisas que eu leio muito sobre, que a gente vem... com alguns colegas, eu estou elaborando alguns materiais para a gente criar alguns projetos sobre a perda, né? A perda, o luto materno, de desfechos que não foram como a gente desejou. Então, isso é extremamente dolorido, assim, para a gente, imagina para a mãe. Então, você saber como profissional também acolher isso, dar tempo ao tempo, dar tempo para aquela mãe, estar ali em stand-by caso ela precise, porque às vezes ela não precisa ficar falando com você, às vezes ela nem quer, às vezes você é a memória de uma gestação que não foi bem, então às vezes ela não quer voltar em você, e aí você não precisa ficar, porque a gente fica ali revendo, sempre que acontece um desfecho, a gente, o que aconteceu? Onde foi? Será que teve alguma coisa? Será que não teve? Porque
é da medicina isso, mas parece que é muito cruel que isso exista dentro da obstetrícia, sabe? Parece não, acho muito cruel, acho que não deveria nunca acontecer. E aí a gente fica extremamente dolorido. Então, as perdas são coisas que eu leio bastante, trabalho sobre, converso muito com um colega, quero criar materiais sobre isso porque é um tabu. As perdas são tabu. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, mães às vezes que perderam os bebês na gestação ou após o nascimento, e às vezes ela quer falar sobre o assunto, ela quer falar do filho dela, e tem sempre alguém assim, vamos falar de coisa boa, vamos mudar o assunto. E na verdade, para a elaboração do luto dela, para ela validar a existência daquele filho que não vê, ela precisa falar. Então, assim, essa invisibilidade dessa dor é uma coisa que eu bato bastante o martelo. Perdas, eu acho que as mães de perdas iniciais, elas são extremamente invisibilizadas. Frases que você não deveria falar e que às vezes as pessoas nem falam com uma intenção ruim, não, mas que as pessoas têm que ser conscientizadas que aquilo não é para falar. Nossa, mas estava cedo, né? Daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você faz outro. Isso não é para ser falado. Isso não ameniza a dor dela, isso invisibiliza a dor dela, a perda daquele filho. Uma mulher, ela vira mãe a partir... Uma mulher, uma pessoa que tem útero, né? Que engravida e vira mãe... A partir do momento que ela pega aquele resultado de urina ou de sangue. Então, quando você pega um beta positivo, você teve uma mãe, às vezes você virou um pai, já virou uma avó, você já projetou aquele filho daqui a 15 anos e quando você perde, é tudo isso que você perde. Desmorona. Então, aquela dor é muito grande. E as pessoas ainda amenizam muito isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se falar, porque pode ser que bata na sua porta. E é uma porcaria quando isso acontece. É destruidor. Mas pode ser que aconteça. E a gente precisa, o profissional precisa acolher. A gente não tem nenhuma matéria que forma a gente nisso. Nenhuma matéria que prepara a gente para essa perda. Então, quantas vezes durante a residência a gente teve perdas e a gente não sabia como que eu falo? Será será que é melhor ela dormir e parece que vai apagar da memória? O que a gente faz? E hoje em dia a gente vê o quanto é importante esse acolhimento. Então, quando a gente tem uma perda, a gente tira foto do bebê, a gente oferece àquela mãe se ela quer segurar, se despedir daquele bebê. Então, isso é muito importante, você dar esse tempo. Às vezes, de imediato, ela não vai querer segurar aquele bebê, mas daqui a uns 10, 15 minutinhos, ela não me dá. Então, ela segura, ela acolhe, ela faz uma oração, ela faz uma despedida, ela gerou, pariu e se despediu. Infelizmente, às vezes no mesmo dia, mas ela teve essa oportunidade. Você tira uma foto, você tira a foto de uma mãozinha, você faz uma lembrança, e às vezes não imediatamente ela vai querer aquilo não, mas você põe, olha, tirei uma foto, se em algum momento você quiser, você me fala que eu te mando. Porque isso vai ajudar o quê? Ela conseguir... Naquele momento que o tempo vai passando e parece que você vai perdendo a memória de como era o rosto, como era a mãozinha, parece que aquilo vai sumindo. Você ter essa foto te ajuda, olha, não, honrar esse filho que veio no tempo dele, na missão que ele precisou ficar, às vezes 6 semanas, às vezes 38. E a gente, quando acontece na obstetrícia, a gente vê o quanto a gente é frágil, o quanto a gente não tem muito domínio de algumas coisas. E aí você honrar essa existência, honrar esse filho. É tão comum você invisibilizar essas gestações, essas perdas, que às vezes quando você vai conversar com a paciente, quantas vezes você engravidou? 2, eu tenho 2 filhos, mas você já teve alguma perda? Já. 2. Então a pessoa, na verdade, ela engravidou 4. Ela tem 4 filhos. 2 aqui com ela, 2 que não estão com ela, mas existe, tem. Então, é importante você dar o lugar desse filho, sabe? Então, isso é uma coisa que é difícil de falar, é difícil de vivenciar. Vivenciar as perdas na obstetrícia é uma coisa horrorosa. Mas é uma empatia, eu acho que é um hábito que a gente precisa treinar, um olhar para isso. Quantas vezes você falando aí, a gente se vê, eu me vi, porque aquela pessoa... mas daqui a pouco passa, e às vezes a gente não vive o luto com aquela pessoa que simplesmente tem um filme que é o Divertidamente, e que ele mostra tristeza, mostra... E tem uma cena que me marcou muito, que traz muito isso dessa empatia, que é se colocar naquele lugar, e que é quando um elefantinho perde um foguete, ele fica muito triste, cada um com as suas frustrações, e ele ficou assim,
extremamente triste, veio a alegria tentando melhorar aquele clima, né? Não, mas daqui a pouco a gente vai em outro lugar e tal. E ele muito triste, porque ele, afinal de contas, aquilo, né, foi realmente uma perda muito significativa pra ele. E vem a tristeza. Ah, eu sei como você se sente, é muito triste mesmo, você gostava tanto dele. E ele abraça, chora até em balinhas, assim. É lindo, ensina pras crianças, ensina pra gente, adulto. Ele chora, daqui a pouco ele levanta, ele se ergue, ele se recompõe, ele, vamos por ali. E aí a alegria fica, o que você fez? Aí ela, não sei, eu só ouvi, ela viveu aquela dor com... E a gente não faz isso, a gente quer ser alegria. A gente quer... Daqui a pouco passa. Isso. Vai melhorar. Às vezes é um choro que você não sabe nem como reagir com aquele choro. E às vezes você não precisa fazer nada, não. Chora junto, abraça, acolhe. Segura uma mão, dá tempo ao tempo, sabe? É uma dor que nunca vai passar, nunca vai curar. Você vai achar a forma de seguir em frente. Mas ela nunca vai passar. Ninguém que perde um filho cura isso, não. Então, assim, você acha uma forma de sobreviver, de ir em frente. Mas a dor tá ali. E, eventualmente, ela vai vir. Ela vai bater, e você vai chorar, e você vai ter saudade, e você precisa validar isso. E quem tá ao redor precisa acolher isso, né? E é um treino no nosso olhar, no nosso coração humano, o médico ser gente, né? Não a máquina de... Quantas gravidezes você teve, né? Quanto aquela coisa realmente que a gente, né? Vê em um filme mesmo que a gente vive, quantas vezes, eu sei que eu tô falando, muita gente também tá escutando e vivenciou isso, porque é muito no automático, e sair dessa zona de robotização da nossa profissão é muito desafiador. E às vezes quando você chora, assim, muitas vezes eu até engulo o choro, e eu sou muito chorona. Então, assim, às vezes até falando, assim, dá vontade eu fico emocionada, porque você revive algumas histórias, né, que você teve com algumas pacientes. E algumas pessoas falam, não, mas você não pode chorar. Eu falo, como você não pode chorar, gente? Pelo amor de Deus. Falei, pelo amor de Deus, completamente envolvida nessa história. Falei, completamente entregue ali, aquilo ali também, sabe? Também, claro que eu não posso me comparar à dor dessa mãe, mas era uma coisa que eu tava vivendo ali junto com ela. Então, assim, deixa eu chorar também. Então, acho que você... Eu acho que como médico, assim, você se colocar nesse lugar de humano, de quem pode errar, de quem pode ter dúvida, de quem não vai ter a resposta para tudo, é muito mais leve também para você exercer isso, sabe? Você virar para o paciente e falar, olha, eu não sei a resposta disso agora, eu vou lá, vou estudar, vou perguntar para outro colega, vou fazer isso, depois eu te trago, sabe? Olha, eu não tô me sentindo bem para conduzir esse caso, tem alguém que pode fazer melhor. Eu acho que isso é muito importante da gente se colocar nesse lugar, sabe? De humano, porque... A vulnerabilidade, eu acho, a gente mostrar essa fragilidade humana conecta muitas vezes. Muito. É muito genuíno, você imagina. Agora me conta, doutora, assim, tem algum caso que marcou a sua jornada como médica, como mãe, né? Porque eu sei que você é mãe, ainda vamos entrar nesse ponto desse... É uma coisinha linda, gente. Mas como pessoa, enfim, na sua vida. Eu acho assim, eu lembro bem nitidamente de vários casos, vários pacientes me marcaram muito com essa história de vida, com a jornada do trabalho de parto muito linda, outros com os desfechos não desejados, então que marcou muito, algumas de puerpério. Mas eu falo assim, o que mais eu acho que é muito marcante, assim, para minha jornada de obstetra, eu acho que foi o meu próprio parto, que foi uma quebra muito grande das minhas expectativas. E eu acho que é aí que eu coloco nesse lugar de explicar para paciente que isso pode acontecer. Porque eu acho assim, o meu parto teve que ser uma cesárea, foi uma quebra muito grande para mim do que eu esperava, mas que eu só consegui, num intervalo de tempo muito curto, ressignificar a chegada do meu filho, porque eu acho que tem aquela questão que eu sempre vivenciei muito isso, as quebras do que... Então eu consegui trazer para esse lugar, mas no momento que foi dito para mim que teria que ser uma cesárea, eu só sabia chorar e o meu sentimento era o pior do mundo. Não tinha isso aqui de sentimento bom. Eu falava, gente, eu tava tão assim, eu falei, cara, tô acreditando, sabe? Eu fiquei tão quebrada que eu falei, gente, eu não tinha um sentimento bom. E eu falei assim, eu não posso receber meu filho
com esse sentimento. Eu falei, pelo amor de Deus, isso foi uma quebra do que eu coloquei como expectativa, mas o meu filho vai chegar de qualquer jeito. E eu não posso receber ele parecendo que é a pior coisa da minha vida. Eu falei, parecia que eu tava indo pra pior coisa da minha vida. Eu falei, eu não posso receber meu filho desse jeito. Eu preciso entender que isso foi uma coisa necessária e que é a chegada dele. Frustrou, eu preciso olhar essa chegada do meu filho. A primeira vez que eu vou encontrar ele com muito amor. Mas então, isso você teve que ressignificar muito rápido. Muito rápido. Falei, o que eu preciso? Preciso lavar a cara, colocar uma maquiagem e tá bonita pra esse encontro da minha vida? Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Falei, então vamos lá, sabe? E assim, rezei muito. Mas fiquei ali rezando muito pra aquele sentimento ir embora, sabe? Deu certo. Lembro da sensação de ver o João a primeira vez, sabe? Tive um parto muito respeitoso. Lembro da sensação de ver o João aqui aquela primeira vez, assim, parece que o tempo congelou, sabe? Então foi uma coisa muito bonita também, que eu guardo muitas boas lembranças desse momento. Olho as fotos, consigo lembrar do cheiro, do momento, do como eu senti naquele momento. Então, assim, por isso que eu falo muito isso com as minhas pacientes, sabe? Eu, graças a Deus, consegui ressignificar, mas eu acho que seria tão ruim eu ir pro meu parto com aquele sentimento que tava antes, sabe? Que eu acho que foi uma das coisas que veio de muita importância para mim, saber que não vai ser como eu quero, sabe? Então isso traz esse lugar, porque eu imagino que para ninguém deve ser bom você receber seu filho com aquele sentimento que eu tava ali naquele momento, sabe? Então, consegui entender isso, por isso que eu falo para elas da caixinha de realidade. Você precisa ter um lugar para você resgatar se a coisa não for como você planejou, sabe? Resgate rápido, porque tudo muito rápido. É muito rápido, então você precisa, mesmo que sua ficha caia depois com o entendimento, mas você precisa ter nesse lugar ali, sabe? Para você poder se resgatar em algum momento. E você fala com propriedade, né? Então, pela sua vivência, e aí, poxa, isso foi tão importante, porque as frustrações acontecem, a quebra é normal, tudo bem viver aquilo ali rapidinho, mas opa, como você disse, é o encontro da minha vida. E é João o nome? João. João tá com quantos anos? João tem 3 aninhos. Olha, gente, eu já delícia. vi foto do João, é a coisa mais fofa do mundo. É lindo demais e foi o melhor encontro da sua vida. Foi o date. Continua sendo meu date. Maravilhoso, assim. É uma alegria, assim, ter o João, sabe? Eu falo que a pandemia ficou muito mais suave atravessar um confinamento, porque tinha aquele humaninho ali sorrindo, crescendo, mudando, dando dinâmica para casa. Então, assim, ele é um trequinho. Beijo pro João, né? Beijo. João que tem você tem sua rede de apoio e que, como eu falei assim, tem a sua rotina corrida. Ela que não tem rotina, né, Aline? Porque eu imagino que você falou assim, 11 partos que você já viu num dia, mas é uma rotina porque o parto normal, né? O parto humanizado que vai além disso, e depois você me explica por que você não gosta tanto desse termo, né? Não tanto, né? Mas assim, ela já tá refletindo sobre esse termo, mas ele tem muito disso do médico não quer fazer, porque o médico, né? Tem médico que não faz porque realmente ele não vai ter horário. Porque ele vai ter que virar madrugada. E é isso mesmo, né? Eu acho muito, e faz parte. Eu acho muito honesto, assim. Eu, inclusive, prefiro que numa primeira consulta você já seja muito claro com a paciente que você não faz e deixa ela buscar as opções dela, né? Eu acho que o pior é você falar que faz, depois chegar no final não faz. Ou, né, algumas indicações que não são tão indicações. Então, acho assim, como profissional, você tem todo o direito de não fazer. É muito difícil. Se você não tem uma equipe, então, com backup, fica mais sufocante ainda você nunca ter um tempo para nada. Então, assim, é importante você ser honesto nesse lugar, né? E em relação ao parto humanizado, eu só não gosto tanto desse termo porque eu acho que ele virou uma coisa muito comercial, sabe? Então, assim, a humanização, ela vem de colocar essa mulher no protagonismo dela, de respeitar as decisões dela, respeitar o corpo dela. E algumas coisas de humanização ficou muito se for na banheira, se tiver música, luz apagada. E não é essa estrutura, né? Essa estrutura é uma ajuda excelente. O ambiente, a ambiência que ocorre um parto, ela é muito importante para que você tenha
esse transcorrer legal. Mas ela não é a humanização, não é isso, né? Então é um conjunto todo. Então muitas coisas ficaram comerciais, vendendo-se um parto humanizado, né? Mas ainda assim é um nome bem usado para quando você quer definir o que a gente né? o que a gente pensa. Vamos pensar num outro termo, então. Não, daqui a pouco. Mas daqui a pouco ele vem, né? Com daqui certeza. a pouco assim, o objetivo é que ele suma, na verdade. Que o objetivo do termo violência obstétrica suma também, porque é quando a gente não vai precisar mais definir, rotular, né, um parto. Porque não existe. Porque não existe. Então, o objetivo existe pra gente brigar para uma coisa, pra esses termos desaparecerem. Então, o objetivo é que eles não existam mais, mesmo que não precise ter briga pra isso acontecer, né? Quando você fala, né, o parto humanizado não é isso, porque realmente cria-se uma expectativa daquela cena que a gente comenta, que é linda, nossa, tem a banheira, tem a meia luz, tem, né, luzinhas e isso e aquilo. É lindo e alguns hospitais, algumas clínicas oferecem tanto, tem tanto esse cuidado no detalhe, mas eu sei também que você faz parte de um projeto. E aí eu não sei se você criou, se você tem um grupo, né, o seu time lá, que é possível nascer... Pode ser bonito nascer no SUS. Pode ser bonito nascer no SUS. E muitas vezes não tem toda essa estrutura, que eu acredito, aquela coisa, né, da banheira, da não sei o que, e aquilo, a musiquinha, mas ainda é humanizado, ainda a mãe e esse bebê são protagonistas. O Pode Ser Bonito no SUS, eu sou co-criadora com o Arthur e com a Mariana. Ele surgiu no intuito da gente sabe que uma assistência particular do parto normal, ela é cara, e eu sou uma grande fã do SUS, né? E assim, o objetivo era que a gente conseguisse criar uma raiz humanizada dentro do SUS, para que as pessoas se interessassem por esse tipo de abordagem, porque uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte: não vai funcionar vir na força, não vai funcionar você impor empatia, impor acolhimento, não vai funcionar. Então você tem que mostrar por A mais B vindo de baixo o quanto aquela assistência é interessante, o quanto ela é benefício para a equipe, para paciente, para todo mundo. Então ele vem como uma tentativa de mudança cultural, de uma coisa mais empática, mais acolhedora dentro do SUS, principalmente para as mulheres que não podem ter essa assistência particular, ter um lugar de segurança de ir, para ter todos os benefícios de parto normal. Então, o SUS, naturalmente, ele ele fomenta mais essa questão do parto vaginal, mas a gente sabe que precisa estruturar melhor os acolhimentos, a rede de suporte ali daquela gestante, para que aquilo ali se torne humanizado. Então, assim, e isso desde a recepção, dos técnicos de enfermagem, da enfermagem, o fato da gente querer que a doula esteja lá dentro também é uma coisa importante sobre humanização, como que aqueles procedimentos vão se dar, como que com essa mentalidade disseminada a gente consegue reduzir essas manobras que são proscritas, que não são para ser usada, e isso entra dentro do ensino de hospitais que tem residência, que tem internos. Então tudo isso é uma mentalidade. A gente começou lá com o print da placenta, você pinta a placenta, então é um tempo que você tira de quê? De carinho, pensando naquela paciente e dar uma lembrança para ela. Então isso te traz olha, eu tô pensando em você. Não é mais um parto, entendeu? Né? Então assim, aquilo que eu, né, durante esse tempo, enquanto a gente tá nessa transição muito, uns é assim, outros não, concordo com essa conduta, não concordo. Mas placenta não humaniza. Mas é um passo para você trazer um olhar de carinho para isso. Então a gente começa em todas as vertentes para a gente tentar mudar a cultura, né? Então a forma com que fala, as falas que não são para ser ditas, então tudo isso a gente vai ensinando. Então a gente entra no interno, no residente, no médico, na enfermagem, nos técnicos de enfermagem, todo mundo vai fazendo isso junto com o projeto de acolhimento. Então é muito importante a gente dar essa opção. Aqui em Volta Redonda, a única maternidade que tem aqui de SUS é uma só.
Então, as pacientes não têm opção, escolha, né? Então, assim. a gente precisa ofertar um bom serviço. A região tem outras maternidades de SUS que são boas, muito boas também, que estão também numa pegada, às vezes até passos mais à frente até do que a nossa, mas é importante que isso não seja um alvo de, nossa, lá tá... Não, é para ir junto, é para usar aquilo lá como exemplo. Olha, lá tá assim, então aqui dá também para fazer, vamos fazer? Então, é isso, é você poder dar em todos os segmentos, principalmente para os pacientes que não podem pagar essa assistência particular, um lugar de segurança para ela não desistir de um parto normal e fazer uma cesárea pelo plano só porque o parto normal ela não pode pagar. Como Entendeu? que é isso mesmo, né? Que a gente vê. Hoje você atende pelo SUS também? Atendo pré-natal, ginecologia. A obstetrícia. Obstetrícia. E pode ser bonito nascer no SUS? Pode. A gente tem bastante experiência legal. Inclusive, a gente posta alguns relatos, né, de pacientes que querem a placenta. Então, assim, pode ser sim. Então a gente fala, e a gente fala de adequar essa realidade para tudo, porque nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Os desfechos ruins também vão acontecer ali, porque se é a única maternidade, é ali que vai acontecer bom e ruim. Então a gente tem uma vulnerabilidade diferente de lidar ali no SUS, de todos os lados. Então, é um processo diferente ali, mas a gente acredita muito, sabe? Então, a gente tá ali sempre batalhando e é incrível a evolução, é lindo de ver. A gente tem um apoio muito grande da coordenação. Então, só funciona também, né? Só começa a funcionar, só consegue... esse embrião só consegue ir crescendo por conta disso. Se a gente não tiver apoio de cima, a gente não consegue fazer nada. E é mudando a cultura, né? Realmente, é no detalhe, é pensar em coisinhas pequenas, é o carinho do detalhe, né? Mas é uma placenta que não humaniza, mas é o carinho que sim vai mudando toda uma cultura. E conforme você vai caminhando, você vai vendo que as pessoas vão pensando, poxa, então a estrutura daqui não tá legal, preciso dar uma estrutura melhor para essas gestantes que estão aqui, um banheiro melhor, uma estrutura mais de acolhimento para o acompanhante. Então, a gente vai tentando entrar nesse lugar, assim, sabe? De olha para a maternidade, olha para cá. Aqui é onde a galera tá chegando, sabe? Pra vida, então precisa ter esse olhar. É lindo esse trabalho da placenta que você falou, que é um desenho que pode ser feito de forma tão simples, mas é tão delicado, tão singelo mesmo. Tem também a questão do lacinho, não é? Da toquinha. As técnicas lá, elas fazem a da toquinha com lacinho, às vezes tem a do super-herói, e fazem com o maior amor, assim, às vezes você vê que tem um tempinho lá de folga que tá tudo tranquilo, aí elas vão lá e estão lá fazendo a toquinha. É muito... E é isso que a gente fala, a gente olha e fala, cara, que coisa legal, sabe? Que coisa que vai contagiando, sabe? Porque muito vai legal. Mudando realmente a concepção, né? Opa, isso vale a pena. Dá trabalho? Dá, porque não é simplesmente mais um parto. É um parto que é tão importante quanto os outros. É um bebê, uma mãe, uma família envolvida. E dá trabalho, dá, mas como eu sempre falo, né? Como tudo muito do que dá trabalho vale a pena. Então, quando a gente um filho, dá trabalho. Ele é o trabalho, né? Mas ele é o trabalho, né? Então, realmente a gente precisa ressignificar. Você atende também no particular, em quais hospitais aqui, né? Alguns hospitais da região, não é? A gente atende na clínica, né? Com a nossa equipe. E nos hospitais a gente atua em todos, né? Da Unimed? A gente atua em todos os hospitais, assim, e a gente é acolhido, né? Mas... E mudando essa cultura em cada cantinho que vai, né? A gente vai tentando entrar com esse lugar em todos os hospitais. Falando assim, gente, se atente, sabe? Esse é o caminho, vamos lá, vamos abrir um espacinho aí pra gente do parto normal. E é no detalhe mesmo, que às vezes passa batido pelos olhares da rotina, do dia a dia, né, do trabalho, que é pesado, mas é o detalhe que vai abrindo as portas, opa, isso realmente é importante, isso também. Isso, você vai, essa atenção pro nascimento, ela vai despertando as pessoas, os gestores, e vai gerando olha, preciso olhar para esse lado aí tá bom, sabe? Esse lado aí tá precisando da minha ação aí, para esse suporte. Então, isso é uma coisa legal.
Quando você falou lá no início, e aí a gente saindo um pouquinho da obstetrícia, que, nossa, a gente mergulha, né? Vai é um assunto que vai lá embaixo, é bom demais explorar. Mas tem um pré antes disso, que é a parte ginecológica, que é muito importante, e que você tem uma abordagem, um olhar, assim como, né, o seu time lá juntinho com você, na mesma vibe, mas que é quando você fala de uma ginecologia natural, desse olhar para o corpo feminino de uma outra forma, como que é isso? Eu durante, assim, a minha formação, né, tradicional ali da ginecologia, quando eu comecei a atuar, eu me incomodei muito. Eu me senti muito perdida, na verdade, que eu falei, gente, tudo é anticoncepcional. Você tá com cólica anticoncepcional, essa menstruação atrasou anticoncepcional, tudo. Eu falei, gente, pega a sua receita aqui. Eu falei assim, não é isso, né? Eu falei, aquelas consultas, às vezes, muito rápidas, né, que alguns lugares exigem, principalmente no que a gente fala de SUS, né? Você não conseguia aprofundar e aquilo foi me incomodando. Foi quando eu encontrei a ginecologia natural. E aí a ginecologia natural, ela vem muito linkada ao sagrado feminino, a redescoberta da mulher na potência dela, enaltecer o corpo e a fisiologia dela, sem ver o corpo da mulher como uma coisa doente, como uma coisa errada, como a menstruação como uma coisa anormal, nojenta, suja, que a gente vem dessa cultura, né? Então, o que acontece? Muitas das dores que algumas mulheres têm, muito dos conflitos ou do desconforto com os ciclos menstruais, vem de um imprint muito grande de ancestralidade, de cultural nosso. Então, assim, você enxergar a menstruação como uma coisa que atrapalha, né? A gente bate aí nessa questão da Revolução Industrial, que ela não ajuda, a menstruação só serve para atrapalhar a sua produtividade. É um período que você tem cólica, que cólica é coisa de frescura. E aí, essa ginecologia natural, ela vem resgatando essa fisiologia do corpo da mulher, honrando essa menstruação, esses ciclos que a gente tem tão linkado com a natureza, das 4 estações do ano. Nosso ciclo menstrual tem 4 fases, a lua tem 4 fases. Então, você resgata aquele saber ancestral que conectava tanto a gente com a natureza, nossa natureza cíclica. E aí você consegue acolher isso de uma forma muito bonita. Você começa a honrar aquele sangue menstrual com um outro olhar, não um olhar de nojo, mas um olhar de recomeço, de se refazer, o corpo dando a oportunidade de um novo ciclo. Então isso é uma coisa importante, uma nova oportunidade de gerar uma vida, você entender a grandiosidade que o corpo feminino tem de gerar um humano, de parir um humano. Então, você entender como funciona o seu ciclo, as fases desse ciclo, a fase que você está mais recolhida, a fase que você tem picos de energia, que você pode direcionar isso para uma maior produtividade no trabalho. Então, assim, às vezes a gente fala muito disso, nossa, da fase ovulatória, que às vezes a pessoa tem muito link só com a libido. Não, a fase ovulatória é uma fase de energia, de produtividade, de reprodução. Então, às vezes, é uma fase que você vai ter muitos insights de criação. Então, quando você entende seus ciclos, naquela fase ali, você está mais atento ao que você está pensando, aos seus sonhos, ao que você está produzindo ali. Então, às vezes, é uma fase que você está com muita energia de conversar, sabe? Então, você se permite também fazer isso. Quando você está, às vezes, numa fase da menstruação, uma fase que você precisa estar mais quietinha, e você se permite se acolher. Então, você permite que, olha, eu não vou estar tão produtiva nessa fase aqui, eu não vou querer sair para ir para festa, eu quero ficar quietinha e tá tudo bem. Então, você começa a acolher as necessidades do seu corpo e você consegue ficar mais harmonioso com essas fases menstruais. Então, a gente carrega muitas dores no útero. Quantas mulheres sofreram violências sexuais, violências veladas, violências do próprio parceiro, se sentiram violadas no seu direito, passou a mão na bunda, fez algumas violências que no discurso também, né, nos discursos machistas. Então a gente atribui tudo aquilo que, poxa, frescura da menstruação. Então você atribui ao seu ciclo menstrual um incômodo. Ai, que saco, minha menstruação tá vindo de novo. Então você começa a gerar um ciclo aí de dor, de raiva, com uma coisa que é fisiológica.
Você... Que é normal. Você quer que seu coração funcione, que seu pulmão funcione, que seu cérebro funcione. Por que seu útero não pode funcionar? Por que é errado o seu ovário funcionar? Que coisa boa, Como né? Ele tá funcionando. Então, por que ele não pode funcionar? Ele é a única coisa que você quer paralisar com uma pílula? Então, assim, adormece, porque a única coisa que funciona no seu corpo que tá errado é seu útero. E aí a gente resgata isso no sagrado feminino. Onde tá essa cultura que coloca o útero da mulher como a única coisa que tá errado? Será que se o homem menstruasse, essa coisa fisiológica ia ser vista com tantos problemas? Então, isso que a gente vem resgatando. Porque você tem uma cronicidade e, às vezes, menstruar é muito curativo. Você refazer essa ideia da menstruação é muito curativo, porque é uma briga eterna. Porque aí você menstrua, sei lá, com 11 anos e até ela parar você vai odiar? São quantos anos odiando uma coisa que é do seu corpo? Quantos anos você brigando com uma coisa que é natural sua, que é fisiológico do seu corpo? Você tá brigando porque você faz xixi? Você faz cocô? Mas a menstruação tem que brigar. E é um processo natural do corpo da mulher. Então, é esse olhar que a gente vai vendo diferente. Então, por exemplo, muitas coisas também a gente vai carregando. Então, uma coisa que a gente fala assim... ninguém cura o outro, mas ninguém se cura sozinho, quando a gente fala na ginecologia natural. O que isso é? Quando você cura, você se cura de tudo que você carrega, você cura toda a sua ancestralidade. Então, é muito comum você ouvir mulheres assim, não, porque eu vim aqui porque assim, eu tenho medo de ter mioma, porque assim, minha avó teve mioma, minha mãe teve mioma, então claro que eu vou ter um mioma. E a gente quebra isso, sabe? Não, olha só, não é assim. Então... com informação. O que acontece? O que você tem esse medo? Então, você tenta abordar de um lugar mais profundo. Né? Uma paciente, às vezes, vai lá, poxa, eu tenho dor para ter relação. Às vezes, não é uma dor só física. É uma dor que, às vezes, é uma violência que ela sofreu, que, às vezes, ela até bloqueou essa história e que, num primeiro momento, você não vai ter acesso, mas, de repente, no segundo, no terceiro, numa troca, você vai conseguir ter... né? Um acolhimento à sexualidade da mulher, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Esse tabu que é a sexualidade, o prazer feminino é uma coisa muito importante da gente quebrar também, para que você se permita sentir isso e não estar sempre no papel de servir ao prazer. Tem muito isso ainda, né? Dessa ideia de que eu sirvo a um prazer. Então, quantas mulheres não se importam de sentir, mas estão ali fazendo aquela coisa na obrigação, porque eu tenho que servir. Então, isso é uma coisa que a gente vai tentando modificar, que eu falo que tem muito quase uma terapia, às vezes, que você faz. Que, às vezes, nem sempre a paciente vai lá no consultório e você vai colher um preventivo e você vai fazer um exame, não. Às vezes, é esse lugar ali que você vai chegar, sabe? É essa abertura ali que ela foi buscar. Às vezes você consegue, às vezes tem paciente que você não vai conseguir, que isso vai muito da troca, né? Como ela se sentiu à vontade ali para falar. Mas geralmente a gente precisa entrar nesse lugar. Quase nunca isso tá sozinho. Mesmo que isso inicialmente tenha gerado uma dor e que isso virou um ciclo de dor que você precisa resgatar. Então a ginecologia natural, ela trata muito disso. Ela trata muito desse resgate, desse lugar de reconhecer, se reconhecer como uma coisa, um organismo saudável, uma função fisiológica saudável, de tirar muito desses estigmas, estigmas, dessa cultura nossa machista, misógina, que a gente precisa caminhar para a desconstrução. Agora vamos caminhar, que triste, né, esse momento, mas para a nossa etapa final aqui do nosso bate-papo. Eu queria, assim, muito saber qual foi a chavinha que virou a médica, que você falou assim, a minha cara, em alguns momentos, a minha cara queimando de coisa que eu já fiz. A doutora Débora Salaguti, eu não vou falar Salaguti, gente, o H, ela disse que vem de falar, qual? É japonês, mas japonês. Na verdade parece que teve um erro de cartório aí inventou uma linhagem nova de um nome aí. Ai, meu Deus. Mas assim, quanto que foi essa chavinha de tô fazendo... Peraí, tem alguma coisa errada nisso? Foi já lá na faculdade alguns incômodos? Ou realmente isso foi meio no automático e de repente você... Eu não consigo definir quando teve uma chave. Sempre foi... sempre voltado para isso, sempre, né? Sempre foi assim.
E mesmo quando, né, você não tinha quando a gente fazia algumas coisas que não era... Com conhecimento, né? A intenção, a intenção, a coisa não era aquilo ali, né? Dessa Ia questão. No fluxo, e né, aí, quando daquilo. você pode mudar a abordagem, você vai buscando, olha, como é que faz melhor assim? Aí você vai mudando, mas eu não consigo ter uma chave, sabe? Eu acho que foi um caminho, sabe? Um caminho com bons encontros nesse lugar. Pra segurar na mão pra ir junto. Eu falo muito da importância do Arthur, que é meu parceiro da residência, que foi onde a gente segurou na mão do outro pra ter coragem. E tava ali enraizado em algum momento, mas lutar contra esse fluxo, né? Quando a gente vê, a gente realmente tá envolvido, mas opa, a raiz do negócio é outro. Tá me incomodando, deixa eu criar coragem e peitar isso. A gente toma umas porradas, dá muito medo, né? Às vezes algumas coisas que a gente se coloca de um lado, a gente já recebe o bombardeio do outro, e às vezes é sem graça, às vezes dá insegurança, né? Então a gente também vai se fortalecendo, se cercando de pessoas que estão com o mesmo objetivo, para que você possa ter onde correr quando o bicho pega, quando você precisa de um colo para saber se você está no caminho certo, sabe? E essas fragilidades que a gente precisa se permitir pra gente se cercar de pessoas que vão te dar a mão, que vão junto com você. Não é sozinho. Nunca é um caminho que você vai fazer sozinho, sabe? Você precisa dessa rede toda pra caminhar, porque não é fácil, não. E você tem, né? Assim, olhar pra trás é bom, né? Bom. Olhar pra trás e pro lado, né? Pro lado. Pro lado, pra frente. Pro lado, assim, eu falo que eu tenho muita alegria, assim, quando a gente vai assistir a um parto e ali na porta do hospital a gente vê chegando toda uma equipe, sabe? Eu falo assim, gente... Minha galera. Ai, a galera dá uma alegria no coração, você fala assim, ai, essa é minha tamo galera. junto, sabe? Tamo junto, que bom que você veio, que bom que essa paciente te escolheu, sabe? Que bom que é você, né? Que bom que ela escolheu ter mais de uma pessoa, sabe? Você dá uma felicidade, porque é um suporte, principalmente quando são partos longos, desafiadores, você tem alguém ali pra, ai, vamos tomar um café, vamos dar 2 tapas na cara e vamos continuar. Vamos lá, vamos aqui, vamos dormir no chão comigo. Então, olha só, isso né? a gente, né? A gente brinca, né? Ninguém não se fala tanto desses percalços do médico também, da equipe envolvida. Tipo assim, olha, vem aqui, me dá uma troquinha que eu preciso em casa tomar um banho, sabe? Preciso comer, preciso tomar um café, vem aqui, me ajuda aqui, sabe? Então fica aí, claro que eu já volto, sabe? Então é muito importante. Tem todo um trabalho muito árduo dessa equipe, a gente, claro, dessa mãe que tá ali, né, cansada, mas essa equipe também tá cansada, mas tá num foco, num propósito muito maior, e vamos lá, é o café, o tapa na cara e vamos que vamos. É isso aí. Agora, você fala também em alguns momentos de ter esses momentos do médico, né? A gente sempre lembra disso, da pessoa, do ser humano, de vou num casamento de uma amiga, vou num cinema, vou ficar com o filho. O que renova a Débora? Não a doutora Débora, né? Mas eu sei que desvincular é muito difícil, mas a Débora, qual que é o prazer? O que você gosta de fazer? Eu sempre fui muito apaixonada por viajar. Sempre gostei muito, sabe? Viagem é uma coisa que me renova bastante. Depois que eu tive o João e ele veio junto com a pandemia, né? Então, assim, a viagem fica, obviamente, secundária. Então, assim, Tá chegando a hora, doutora, de viajar de novo. Sou uma gordinha que adoro comida. Então, assim, um jantarzinho, sabe? Um encontro com amigos cercado de comida, vinho. Adoro vinho. É bom, né? Adoro vinho é bom demais. Fazer coisas, né? Eu acho assim, o João trouxe uma dinâmica muito gostosa pra minha vida, porque você faz coisa de criança que é muito legal e que se não fosse o filho você não faria. Você vai no parque, você sai daqui pra ir num lugar pra ir num parque. Então, assim, eu amo, né? Eu falo que assim, eu acho que a minha mentalidade é de 12 anos. Porque... é por causa dele. No fundo, a gente tá lá. No fundo, a criança tá até lá dormindo, você tá lá no parque. Então, assim, ele traz uma dinâmica. Então, assim, me renova muito isso. Exercício físico é uma coisa fundamental para mim, né? Então, passei um período aí que eu fiz algumas cirurgias, me acidentei, então tô sem fazer exercício, então já tô assim... já tô louca pra voltar, mas eu acho que você precisa cuidar dessa parte da saúde, sabe? Então, o exercício físico, para mim, ele é eu não sei ficar sem.
Então, fiquei por necessidade, pra mais doida pra voltar. Mesmo, sim. Né? E pra cuidar da saúde mesmo. Porque você só aguenta estar ali com a agachada de cócoras dentro do banheiro porque o exercício físico tá em dia. Então, assim, isso é importante. E a gente escuta-se muito, né? A gente fala várias vezes aqui, o médico às vezes esquece de se cuidar, cuidar, porque é uma rotina muito intensa. A gente sabe que outras profissões também, mas o médico tem uns horários muito doidos. Para agendar com esses médicos, a gente sempre fala aqui que é uma luta, mas algumas coisas precisam ser priorizadas, né? O espairecer, o exercício, o se alimentar bem, algumas coisas precisam colocar ali na rotininha. E a gente precisa colocar principalmente essa questão profissional das demandas muito em um lugar. Você precisa se permitir ter folga. Porque eu vejo isso é muito comum nos nossos colegas, assim, parece que se você tirar um dia de folga, você tá sentado assim, tem alguma coisa errada. Se eu não tô fazendo alguma coisa, se eu não tô atendendo ninguém, tá errado. Alguma coisa sendo julgada, vai explodir uma bomba, alguma coisa vai acontecer. Então a gente tem que se permitir ter essa folga. O ócio, é isso mesmo. Não é? Porque às vezes a gente entra numa rotina uma batida tão pesada. Gente, eu não tô fazendo nada. Ou tô vendo um filme, mas eu tenho que fazer, eu tenho que passar alguma coisa. Eu devia estar ouvindo a aula que eu vou dirigir ouvindo uma aula, vamos dizer, porque a gente não consegue desvincular. E você vai entrando num lugar que é muito sério, né? Assim, eventualmente, emocional. Vira e mexe, a gente se pega nesse lugar mesmo, sabe? Você fala assim, caraca, cadê a alegria? Sabe? Cadê o assunto que não gira em torno disso? É verdade. É difícil. Cadê aquele lugar Débora que te pela resgata? Débora, né? Difícil. A gente fica muito monotemático. Ai, gente, mas é bom demais falar sobre esse assunto. Eu amei. Eu amo esse tema, né? Como mãe, né? A maternidade envolve saber, conhecer mais sobre esse assunto, mesmo vivenciando experiências diferentes, mas como que é gostoso ver o seu olhar como profissional, como mãe, como ser humano, tão conectada ali com os seus pacientes, com a sua equipe de trabalho. Um beijo para todo mundo, para esse time que eu sei que é lindo, que ela evidenciou tanto aqui, porque o trabalho, ninguém faz um caminho bonito sozinho, como você disse, né? Pode até tentar andar sozinho, mas bonito mesmo é o caminho que a gente anda lado a lado, em conjunto, olhando para trás, olhando para o lado e olhando para frente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Foi lindo ouvir todas as suas experiências. E, por favor, suas considerações finais aí. Eu que agradeço muito essa oportunidade, porque também é um assunto que eu amo falar e saio falando desembestada. E gosto demais desse assunto. É um prazer estar aqui, partilhando isso com vocês. Bom demais, gente. Obrigada a vocês que acompanharam a gente, já sabe, né? Classicão e mais que justo, siga a gente, acompanhe, curta o nosso canal de cortes, a nossa página em todas as frentes aí das redes sociais, porque é bom demais saber que a gente pode estar em tantos lugares, chegando a tantas pessoas com informações mesmo, com conhecimento tão valioso, tão precioso como a doutora Débora trouxe aqui pra gente. Então, se você gostou, por favor, tem aquela setinha maravilhosa que você pode encaminhar pro pessoal também esse assunto, fulano vai gostar, como não amar, né? Falar sobre isso. Então, encaminhe, deixe sua sugestão também de tema, do que você gostaria de ver aqui no DoutorCast. A gente tem médicos, mas também tem muita gente da área da saúde. Tem tanta gente aí envolvida, como ela falou ali, ó. Hoje a gente citou doula, citamos fisioterapeutas, as enfermeiras, um time muito especial. E você com a gente aí, maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, doutora. Brigadão, tá? Lembrando, gente, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, sempre acreditando e que acredita também nesse parto humanizado, tá cada vez mais abrindo esse espaço com suporte e a realização Amplia Med, ponto de saúde e apoio, falo mesmo, comunicação. Beijo grande pra vocês e é isso. Até o próximo episódio.